Vamos lá então começar a nossa aula de funções com a nossa primeira função e uma das mais importantes, a função de primeiro grau, tá bom? Para quem não acompanha ainda, a gente começa a aula às 6h30 e vamos ali até 7h30, uma horinha no máximo ali, estourando uma hora, tá bom? Para a gente conseguir ver absolutamente tudo aqui dentro. Então, função de primeiro grau. Quando a gente fala de função de primeiro grau, a gente fala de uma função naquele formatinho ali. Y, que a gente também já sabe que pode representar por f de x, né? F de x é a mesma coisa que y. Y é igual a bx mais c. Adriano, quem são aqueles caras? Vamos ver ali, ó. O b, ele é conhecido como coeficiente angular. É ele que vai dar a inclinação da nossa reta, tá bom? Se ele for positivo, teremos uma reta crescente. Já vou colocar isso aqui para ti. Se ele for negativo, reta decrescente. E o C é o nosso coeficiente linear, tá bom? A gente vai ver que o C, o cara que está isolado ali, o termo independente, ele sempre vai ser o ponto onde o gráfico vai cortar no eixo Y, tá bom? Sempre vai ser o ponto onde o gráfico vai cortar no eixo Y. Deixa eu só. Vamos lá então. Coloquei aqui, vamos fazer nosso primeiro gráfico. O que a gente mais vai ver nessa aula aqui vai ser gráfico, tá bom? Então, tranquilidade aí. Tá ali a nossa função y é igual a 2x mais 1. Tá ali. Poderia ser representada também por f de x, tem que mudar a caneta ali, ó, é igual a 2x mais 1. Poderia ser representado assim, tá bom? O f de x é igual a y. Ou também, daqui a pouco, g de x, tá? G de x também poderia ser representado. H de x, letrinha ali é só para a gente diferenciar uma função da outra. Quando a gente tiver mais de uma função no mesmo plano cartesiano, tá bom? Eu já tirei isso daqui. Então, olha só. Temos a função 2x mais 1, tá bom? O que a gente tem que fazer? O que eu disse para ti que a gente tem que fazer? A gente precisa colocar um valor em x e descobrir um valor em y. Colocar um valor que está no eixo x e descobrir um valor em y. E aí eu te disse na última aula que, cara, não coloca um valor, por exemplo, menos 100, menos 99, menos 80. Não, isso daí não vai te ajudar, tá bom? Não vai porque tu vai fazer um gráfico gigantesco que não precisa. Tu precisa apenas entender o formato dele e depois ele só se repete, tá bom? Portanto, a gente coloca aqueles valores ali, ó, que são próximos ao eixo, à origem, que é nosso ponto 0, 0, x0, y0. Lembrando que a gente sempre vai ter um par ordenado x, y. E aqui está o nosso eixo x, também conhecido como eixo das abscissas, e aqui o nosso eixo y, também conhecido como eixo das ordenadas. A gente vai colocar um valor em x, descobrir um valor em y e ligar esses pontos, né? Já vimos isso, como é que se constrói gráficos. Se tu não viu ainda, quando a gente terminar essa aula, provavelmente tu já vai estar entendendo, mas se tu ainda não entender, volta uma aula e lá eu te ensino como ligar, como conectar esses pontos dentro do plano cartesiano, tá? Esse gráfico aqui é conhecido como plano cartesiano, onde a gente tem dois eixos, o eixo x e o eixo y. Então tá ali, vamos desenhar essa nossa funçãozinha aí. Vamos parar de enrolação, vamos começar a resolver ela. O que a gente tem que fazer? A gente tem que vir aqui, colocar um valor em x e descobrir um valor em y. Então, coloquei ali, ó, x menos 2, vai ser esse aqui, né? Depois x menos 1, depois x0, x1 e x2, tá bom? Você vai ver com quais pontos eles se ligam ali em y. Lembrando que aqui é o nosso domínio e o y é a nossa imagem, né, bom? Tá bom? A gente vem ali, ó, duas vezes. A função é duas vezes. Quem é o x agora? Ó, o x é menos 2. Tudo isso mais 1. Tá? Depois que a gente vai ter duas vezes o menos 1, tudo isso mais 1. Depois a gente vai ter duas vezes o 0, tudo isso mais 1. Depois a gente vai ter duas vezes 1, tudo isso mais 1. E depois duas vezes 2, tudo isso mais 1. Vamos ver qual que vai ser o resultado aqui. Vou colocar em vermelho também. Vou colocar em vermelho para a gente entender que aqui é o y. Quanto é que é 2 vezes menos 2? 2 vezes 2 é 4. Mais com menos vai dar menos. Então, 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Com mais 1 a gente vai ter menos 3. Então, 2 vezes o menos 2 vai dar menos 4. Com mais 1 a gente vai ter menos 3, tá bom? 2 vezes o menos 1 vai dar menos 2. Com mais 1 ó, a gente vai ter menos 2. Com mais 1 a gente vai ficar com menos 1. Tá?
Seguindo. 2 vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é 0, né? 2 vezes 0 é 0, mais 1 vai dar 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 dá 3. 2 vezes 2 dá 4, mais 1 dá 5. Fechou? Então aqui a gente tem os pares ordenados. Adriano, que par ordenado? Olha ali, ó. X menos 2, y menos 3. Depois a gente tem... Perdão. Depois a gente tem x menos 1, y menos 1. Depois a gente tem x0, y1. Depois a gente tem x1, y3. E depois a gente tem x2, y5. Agora a gente vai conectar esses pontos, tá bom? Vamos lá do menos 2 e menos 3. Então, x menos 2, y menos 3. Cadê o x menos 2? Ó, menos 1, menos 2. Lembra? Tu ainda não viu plano cartesiano. Aqui é como se a gente tivesse uma régua, tá bom? Nesse ponto central, a nossa origem, a gente conta no eixo x para cá. 1, 2, cada barrinha é um número natural. 1, 2, 3, 4, 5. E assim vai até o mais infinito. Para o lado esquerdo são os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E no y a mesma coisa. Para cima, 1, 2, 3, 4, 5. E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 até o menos infinito, tá bom? Então olha ali, ó, x menos 2, y menos 3. Cadê o menos 3? Menos 1, menos 2 está aqui. O que eu faço? O do x eu traço uma reta vertical e o do y ali eu traço uma reta horizontal. Onde eles se conectarem, ali a nossa coordenada, que a gente poderia dizer que é o ponto A, que é o ponto B, tanto faz, tá bom? Tanto faz. Vamos para a próxima coordenada, x menos 1, y menos 1. Então, aqui está o x menos 1 e y menos 1. Só conecta os pontos aqui, ó, x menos 1, y menos 1. X menos 1, y menos 1. Quando x é 0, ó, x0, então é bem na origem, o y é 1, então está aqui em cima, ó, x0, y1. Quando x é, deixa eu ver ali, quando x é 1, y é 3, então x1 conecta lá com y3. Lá com y3. Quando x for 2, vai conectar lá com y5, que vai estar lá em cima. Vai estar lá em cima. Adriano, mas por que tu não representou? Porque a gente já vai entender aqui, não precisa... Tu vai ver que depois que eu traçar o gráfico, tu vai entender que ele continua tanto para o mais infinito quanto para o menos infinito, tá bom? O que a gente faz agora? Traça uma reta ali naqueles pontos. Olha só, pegamos e traçamos uma retinha aqui nesses pontos. Não ficou tão perfeito aqui, né? Mas é isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Tá aqui nossa reta, nossa função de primeiro grau, que é uma reta. Sempre será uma reta. Se for de segundo grau, a gente vai ver que é uma parábola. Tá bom? Então tá aqui. Olha que tranquilo. Colocar um valor em x, descobrir um valor em y. Adriano, mas eu já sei de umas técnicas aí, que dependendo se o a for positivo, se isso for aquilo, enfim, vou te mostrar isso já logo em seguida, como é que a gente calcula o b, aquele coeficiente angular, né? A gente vai ver que ele é calculado através da tangente. Nossa, Adriano, trigonometria? Super simples. Vou te mostrar ali o que é tangente. A gente vai calcular, vai ser sempre bem tranquilo de calcular, tá bom? Vamos lá então, aqui está o nosso primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo, coloquei aqui para ti, ó. Olha só, o que vai acontecer agora? Vamos mudar a cor ali. Ó, y igual a menos x menos 1. Opa, já é diferente, tá? Então o que eu vou ter, ó? Eu coloco um valor em x e descubro um valor em y. Quando meu x é menos 2, quanto é que vale meu y? Então eu coloco a função ó, menos, a barrinha aqui, ó, menos, quanto é que é o x agora? X é menos 2. Tudo isso, menos 1. Depois eu vou ter o quê? Menos x menos 1, tudo isso, menos 1. Depois eu vou ter o quê? Menos o 0, tudo isso, menos 1. Depois eu vou ter o menos o 1, tudo isso, menos 1. E depois eu vou ter menos o 2, tudo isso, menos 1. Show de bola? E agora é só eu colocar ali os valores em y, tá? Menos menos 2 vai dar mais 2, né? Menos na frente ele inverte o sinal. Menos menos 2 vai dar mais 2. Com menos 1 vai dar 1. Menos menos 1 vai dar mais 1. Com menos 1 vai dar 0. Menos o 0 vai dar 0. Menos 1 vai dar menos 1. Menos o 1 vai dar menos 1. Com menos 1 vai dar menos 2. Tá? Depois ali o menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Ok?
Vamos lá, o que a gente tem que fazer agora? Colocar um valor em x, descobrir um valor em y. Parece básico, mas se tu não fizer isso, tu ainda não domina funções. Adriano, não domina funções, faz isso. Faz. Daqui a pouco, tu não vai fazer nenhuma tabelinha XY. Eu vou te ensinar de um modo que tu coloque ali, pum, já era, já coloca o gráfico, tá bom? Vou te ensinar, porque depois tu vai ver que na hora do vestibular, Adriano, eu tenho tempo, se eu tiver que fazer essa tabelinha no dia do vestibular da URGS, eu tenho tempo? Tem, tá bom? Tem. Eu canso de dizer pro pessoal, o pessoal às vezes tem medo do tempo. Existem aquelas fórmulas, diagonal do quadrado é igual a lado raiz de 2, diagonal do cubo lado raiz de 3, a altura do triângulo equilátero lado raiz de 3 sobre 2. Né? O pessoal gosta de utilizar direto. Na minha prova da URGS, eu fiz todos os Pitágoras que precisavam ser feitos. Não precisaria, eu poderia colocar a fórmula direto ali, mas dá tempo de tu fazer todos os Pitágoras. Claro, quando tu coloca essa tabelinha aí, a matemática básica tu vai ter que resolver um pouquinho mais rápido, né? Mas dá tempo? Sim, dá. Fica tranquilo, tá bom? Vamos lá então, o que a gente faz agora? Conecta x com y. Vamos lá, o primeiro, quando x for menos 2, y vai ser 1. O que eu faço? Ó, x menos 2 conecta com y1. Quando x for menos 1, então menos 1, tá aqui, y vai ser 0. Olha ali, ó, x menos 1, y 0. Quando x for 0, y vai ser menos 1. Olha só, y0, x0, y menos 1. Olha ali, ó, x0 tá aqui, bem na origem, y menos 1 tá aqui embaixo. Tá? Seguindo x1, y menos 2. Então, x1 conecta com y menos 2. x1 conecta com y menos 2. Pessoal, coloquem nos comentários o áudio, tá bom para vocês? Só para eu verificar que o áudio e a imagem estão legal para vocês. Coloquem aí que eu já vou ver ali, tá? Se não, dou uma corrigida aqui. Depois, a gente tem o x2, olha aqui, ó, x2, y menos 3. E eu conecto aqueles pontos ali. O que eu faço agora? Simplesmente traço a minha reta novamente. Tá aqui, retinha. Equação de primeiro grau, nossa reta ali decrescente, tá bom? Nossa reta decrescente. Tá aqui, tá bom? Então eu mostrei para ti como é que é o modo clássico, né? O normal de tu resolver. Adriano, de onde é que vem essa reta? Eu poderia simplesmente te dizer, quando B for positivo, reta crescente, B negativo, reta decrescente, o C é onde corta o em Y. Deu, eu poderia te dizer isso, mas não. Eu estou te mostrando para que tu entenda. Mas, Adriano, de onde é que vem esse gráfico? Daqui. É colocar um valor em X e descobrir um valor em Y. Todos os gráficos vão ser assim, Adriano? Todos. A gente vai colocar um valor em X, descobrir um valor em Y. Colocar um valor em X, descobrir um valor em Y. Sempre assim, tá bom? Vamos lá, então. Vamos seguir agora para as técnicas que a gente pode utilizar dentro da prova da URGS, tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Vou apagar aquela lá de baixo. E já vou verificar. Aqui. É o último? Sim, é o último que a gente viu. Ó, tudo certo. Vamos lá, então. Tomando uma aguinha aí. Se a galera já tiver com uma água, toma uma água também. Vamos dar uma hidratada. Vamos lá. Tá ali nossa equação de primeiro grau, tá? Nossa função de primeiro grau. Adriano, por que primeiro grau? Não entendo por que tu fala primeiro grau. Porque a gente tem o x elevado no expoente 1, tá bom? Depois, de segundo grau, a gente vai ter o x elevado no expoente 2. Quando a gente tiver terceiro grau, x elevado ao cubo, tá bom? Agora começam as técnicas, tá bom? Como que a gente descobre rápido, como que a gente monta rápido um gráfico, tá bom? Aqui ainda é um pouquinho mais padrão, mas eu já vou chegar na parte mais específica ali, onde a gente consegue ter uma técnica excelente para resolver na prova da URGS. Então, o que é o B? Ele é o nosso coeficiente angular, e o que ele dá? Ele dá a inclinação da reta, que é dada pela tangente de θ. Mas, Adriano, como assim tangente de θ? Calma aí, vamos lá, vamos ver o C. O que é o C? É onde corta no Y. Sempre vai ser assim, Adriano? Sempre vai ser assim. Para primeiro grau, para segundo grau, para terceiro grau, para exponencial, para logaritmo, sempre, tá bom? Sempre vai ser assim. O C, o termo independente, tá? Se a gente tiver aqui, ó, 2x mais 1, o 1 vai ser onde corta no y, tá bom? Já vamos usar esse exemplo aqui, ó. Vou colocar aqui para ti, ó.
2x mais 1. Tá? Isso que é legal. X mais 1. Vou colocar x mais 1. Igual a x mais 1. Tá? Y igual a x mais 1 vai ser uma função assim. Exatamente assim. Tá? O que é aquela tangente? Vamos lá então. Vamos entender aquela tangente agora. Tá? Tu precisa lembrar lá do triângulo retângulo. Isso aqui a gente vê Pitágoras o tempo inteiro para a prova da URGS, é uma das figuras mais importantes. Tá? E aí a gente vai ter o seno, cosseno é tangente. Tá bom? Aqui está a nossa hipotenusa e aqui os catetos. Ó. Vou colocar aqui. Ó. Aqui vai estar o nosso ângulo. Vamos analisar como esse daqui sendo o nosso ângulo θ. Esse aqui eu vou chamar de cateto oposto, tá? Se o ângulo estivesse aqui, esse aqui seria o cateto oposto, tá? Sempre depende do ângulo. Quem é o cateto que está oposto ao ângulo é esse aqui, ó, cateto oposto. Quem é o que está adjacente? Lembra, adjunto, adjunto. Adjacente é junto, tá? Então, cateto adjacente. O seno é o quê? Seno do θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, que é o que nos interessa, é o quê? É o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vamos lá. Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a gente vai ter ali. Ó. Só que quem que vai ser esses caras aqui dentro dessa reta? Adriano, como é que eu analiso isso? Tu tá vendo que aqui a gente formou um triângulo retângulo, olha. Tá vendo que aqui a gente formou um triângulo retângulo? Vou colocar de verde ali para ti, ó. Triângulo retângulo. E que valor é isso aqui? Tu concorda que é uma variação no eixo y? O que é variação? É final menos inicial, né? Se eu pegar ali, quanto que tem de altura? 1 menos inicial, que é 0, vai dar 1. Por que tu tá me dizendo isso, Adriano? Porque essa reta poderia estar aqui em cima, ó. Essa reta poderia estar ali em cima, tá? E aí tu poderia calcular assim, ó, fazer um triângulo retângulo aqui. Tipo, ali, ó, do 4, a variação é o final, que é 4, menos o inicial, que é 3, vai dar 1 também, tá bom? Vai ver isso, sistemas lineares utiliza muito isso, tá bom? Então, o que é o cateto oposto? A esse ângulo aqui, ó, que sempre sai com relação ao eixo x, tá? Com relação ao eixo x no sentido anti-horário. Com relação ao eixo x no sentido anti-horário. A tangente é o cateto oposto, que é uma variação em y, sobre o cateto adjacente, que é o quê? Junta ali uma variação em x. Aqui. Vai ver que isso aqui vai te ajudar muito lá na prova de física, tá bom? Muito mesmo para os gráficos. Então, a tangente é nada mais, nada menos que uma variação em y sobre uma variação em x. Variação em y sobre variação em x. Aqui. E o nosso C é esse pontinho aqui, onde corta no eixo y. Tá bom? Adriano, sempre vai ser assim? Sim, sempre vai ser assim. Vamos seguir agora, vamos especificar mais ainda, tá bom? Ah, Adriano, e se tivesse de cabeça para baixo aqui, ó? Se essa reta tivesse assim, ó, invertida. Mesma coisa, variação no eixo x sobre variação no eixo y. Só precisa lembrar que quando ela é decrescente, o b é negativo. Então, coloquei ali para ti, ó. Eu até vou tirar aquela reta ali, deixa eu ver se dá tempo de tirar a reta. Não, não vai dar tempo de tirar a reta. Vou parar ali, não vai conseguir incluir ela. Vamos lá então, aqui embaixo, se o B for positivo, a gente vai ter uma reta crescente como essa. Se o B for negativo, a gente vai ter uma reta decrescente. Vou colocar aqui para ti, ó. B negativo, uma reta, ó. Se aqui a gente tivesse y igual a menos x mais 1, tá? A gente teria uma reta decrescente assim, ó. Lembra que o mais 1 vai cortar no y1 ali, né? E agora vai cortar ali no x. Vai ser uma reta decrescente. Aqui a gente tem um B negativo. Ó. O B aqui é positivo. Ó, é positivo. E aqui o B, ó, é negativo. Reta decrescente. Super tranquilo. Olha aqui, ó, o ângulo é sempre com relação ao eixo X ali, tá bom? O eixo das abscissas seguindo no sentido anti-horário. Esse aqui é um ângulo entre 90 e 180. Esse aqui é um ângulo é menor do que 90 graus. Tá? Aqui seria 90 graus, tudo isso seria 90 graus, né? E aquele ângulo ali é um ângulo entre 90
é maior que 90 e menor do que 180 graus, tá? Seguindo, quanto maior o B, mais inclinada vai ser a nossa reta. E quanto menor o B, menos inclinada. Como assim, Adriano? Se eu tiver, por exemplo, uma equação assim, ó, y é igual a 2x, tá? Eu vou ter uma reta que vai ser bem inclinada. Bem inclinada. Deixa eu ver se não está em cima de mim, ele não, tá? Já se eu tiver uma reta, uma equação assim, ó, y igual a 1 meio x, tá? O x sobre 2, que é a mesma coisa que 1 meio, ela vai ter pouca inclinação. Vai ser bem deitadinha aqui, ó, tá? Bem deitadinha aqui. Então, lembra disso. O B é a inclinação da reta, quanto maior o B, mais inclinada, quanto menor o B, menos inclinada, se for positivo, reta crescente, se for negativo, reta decrescente. E o C é onde corta no Y, sempre vai ser assim, tá bom? E agora a gente vai ver mais um tópico que é muito importante, tá bom? Mais um tópico que é muito importante, que é aqui onde a gente vai conseguir resolver qualquer equação bem rapidinho. Onde que corta no Y, tá? Tu pode simplesmente olhar para o C. Esse é o que eu indico, tá bom? Olha para o C ali e diz, o C é 3, vai cortar o Y no 3. O C é 2, vai cortar o Y no 2. O C é 0, não aparece nada, parece que nem eu coloquei ali para ti, ó. Y igual a 2x, quer dizer que vai cortar o Y aqui no ponto 0, tá bom? Então, olha para o C. Se tu não está adaptado a isso, coloca o x igual a 0. Adriano, por que eu coloco o x igual a 0? Porque tu concorda que quando tu coloca o x igual a 0, tu vai pegar qualquer valor, ó, que esteja sobre o eixo y. Simplesmente isso. Olha só, se a gente pegar essa equação aqui, ó, e colocar o x igual a 0, tu vai ver que a gente vai descobrir o y ali, onde corta no y. Coloca y é igual a 0 mais 1. Y é igual a 1. Pum! Quando x for 0, y vai ser 1. Só confirmou o que eu acabei de falar. Então, se tu quer, é uma equação muito difícil, tá? Provavelmente não vai ser, sempre o termo independente onde corta no y, tá? Mas é só tu colocar o valor, o x igual a 0, tu vai descobrir onde corta no y. Onde corta no x? Lembrando que o x é chamado de raiz, ou zero da função, tá bom? Onde corta no x, a gente coloca o y igual a 0, e acabou, tá bom? O que a gente vai definir aqui, ó? Quando tu olha para uma equação, só faz isso, ó. Tu só precisa fazer isso. Olha para o C, vai ser onde corta no Y, tá? Onde corta no Y. Depois tu vem aqui, ó. Coloca o Y igual a 0 e vai ser onde corta no X. E acabou. Olha só, quer ver? Sempre assim, Adriano? Sempre assim. Pega essa equação aqui, ó. Olha para o C, é 1, pum, descobrimos. Tá? Digamos que a gente não tivesse aquele gráfico ali. Tá? Deixa eu até apagar ele aqui, ó, só para te mostrar que vai se aplicar a qualquer gráfico. Tá? Digamos que a gente não tivesse aquele gráfico ali. Vou traçar ele aqui para ti agora. Aqui. Olhamos para o C. Y1. Já vi ali, ó. Y1 vai cortar aqui. E o X? Onde é que vai cortar em X? Então, eu coloco o Y igual a 0. 0. X mais 1. X, o 1 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Vai cortar o X no ponto menos 1. Então, vem aqui X menos 1. Onde esses caras se ligaram, o que eu faço? Retinha, acabou a questão. Deu, não precisa fazer nada de tabelinha. Acabou. Simplesmente isso, Adriano. Simplesmente isso. Adriano, sempre vai ser assim? Sempre vai ser assim. Quer ver? Vou colocar outro exemplo aqui para ti, ó. Vou apagar esse aqui. Anota aquele verdinho ali, tá bom? Aquela parte verde ali. Vou apagar aquela função ali de cima. Vamos colocar uma outra aqui só. Só mais um exemplo para tu, para ficar bem claro aí para ti, tá? Vamos lá então. Vou colocar aqui, por exemplo, ó. Deixa eu ver. Y é igual a menos 2x mais 4, tá? Opa, já sei que corta ali no y4. Então, vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Corta aqui no y4. Já tracei aquele pontinho ali. Ali o y4, ó. y4. Onde é que corta no x? Eu coloco o y igual a 0. Então, eu vou ter menos 2x mais 4, tudo isso igual a 0. A mesma coisa que eu colocar o 0 ali do outro lado do y, tá bom? Exatamente a mesma coisa. O que eu faço? Isolo o x. Menos 2x, esse menos 4 passa para o outro lado como... Esse mais 4 passa para o outro lado como menos 4, esse menos 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a menos 4 sobre menos 2. Menos com menos ali vai dar mais, 4 sobre 2 vai dar 2. Eu venho aqui, ó, x, 1, 2. Descobri esses pontos? Já era. Pego lá a minha retinha, conecto eles. Tá aqui a minha função.
gráfico da minha função. E acabou a questão. Sempre assim, Adriano. Sempre assim.